Olá, como vão? Eu me chamo Neila, sou defensora pública e atuo na Defensoria Pública aqui do Estado de Mato Grosso do Sul desde o ano de 1988. Paralelamente a isso, ainda milito na área indígena, na área da criança e adolescente, como eu já disse, e na área da mulher e LGBT. Também defendo as causas atinentes aos direitos humanos LGBTs. Pois bem, nós vamos falar hoje sobre o SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, a Lei 12.594, de 18 de janeiro de 2012. Inicialmente, vamos conversar tentando explicar o que é sistema, um conjunto de partes interagentes e interdependentes que conjuntamente formam um todo, unitário, com determinado objetivo e efetuam determinada função. Tendo por base essa teoria dos sistemas, foi desenvolvido o Sistema Nacional de Atendimentos Socioeducativos, SINASE, como um subsistema do Sistema de Garantias de Direitos, que, pelo que eu sei, os senhores já tiveram oportunidade de conhecer. E como tal, esse subsistema SINASE deve se comunicar e interagir com os demais subsistemas do Sistema Geral, Geral de Garantias. E esses subsistemas, eles interagem também com a saúde, com a educação, com a assistência social, justiça, segurança pública, dentro do sistema maior, que é o Sistema Geral de Direitos. O SINASE destina-se a reunir princípios, regras e critérios a serem aplicados à execução das medidas socioeducativas. Antes da existência do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, vigia o Código de Menores, da Lei número 6.697 de 79. Por esse código, a doutrina que vigia em relação à criança e adolescente era uma doutrina ou uma ideologia denominada de situação irregular. Essa doutrina, ela misturava todas as crianças e adolescentes num único âmbito. Todas aquelas crianças que estivessem em situação de vulnerabilidade, todas aquelas crianças, por exemplo, que fossem miseráveis, que fossem abandonadas, que estivessem num contexto de violência sexual, e mesmo aquelas que estivessem numa situação de infração penal, aquelas crianças que estivessem, aqueles adolescentes que estivessem cometendo uma infração penal, eles eram tratados do mesmo modo. Eles eram retirados da sociedade, porque naquela época a mentalidade era autoritária. Então essas crianças eram objetos da lei, elas não eram pessoas consideradas como sujeitos de direitos. Então, elas eram simplesmente excluídas da sociedade e levadas a algum tipo de equipamento de internação, vamos dizer assim. Elas eram, então dentro desse mesmo saco, vamos dizer aí, eles colocavam crianças vítimas de maus tratos, crianças abandonadas, crianças em situação de violência sexual e dessa forma, era a forma que aquele Estado, naquele momento histórico, tinha para lidar com as situações de vulnerabilidade que acontecem nas fases da infância e da adolescência. Então, a institucionalização dessas crianças e adolescentes era a forma que o Estado encontrou para fazer a proteção, retirando essas crianças abandonadas, mendigas, vadias, que saíam da tutela da família, e o juiz de menores ele tinha o poder de retirar essas crianças do seio da sociedade e interná-las sem qualquer prazo ou definição de tempo para que essas crianças voltassem para o seio familiar. Ou seja, a hora que ele resolvesse, que ele entendesse que aquela situação que levou essas crianças ou esses adolescentes a serem institucionalizados tivesse cessado, essas crianças sairiam de lá. Ocorreram casos no Brasil em que essas crianças, esses adolescentes, só saíram desse sistema depois de adultos. Alguns, inclusive, depois de adultos, passaram para o sistema adulto de punição e lá ficaram até que conseguiram que alguém olhasse por eles e de lá retirassem eles. Vejam, senhores, que essas pessoas, essas crianças, esses adolescentes não cometeram nenhum crime, mas foram institucionalizados e assim ficaram. Isso só mudou com o advento da Constituição de 88,
quando passou a vigorar entre nós a doutrina da proteção integral. Agora, através da doutrina da proteção integral, a criança e o adolescente, eles deixaram de ser coisa, deixaram de ser objeto e passaram a ser sujeitos de direitos. Com isso, eles passaram a ter uma proteção efetiva do Estado, trazendo para eles também todas aquelas garantias que os adultos já tinham. A situação de vulnerabilidade não são mais agora motivos para essas pessoas, essas crianças, esses adolescentes serem criminalizados. Se os senhores observarem o artigo 101 do ECA, nós vamos ver várias medidas de proteção que estão aos cuidados do Conselho Tutelar. Desde de acesso à escola, acesso a médico, acesso a alguma atividade específica para aquela criança e adolescente. E vamos ver o artigo 112, que é o nosso objeto de conversa hoje, que é as medidas que estão sob a competência exclusiva da Justiça da Infância. Quando eu digo para os senhores que a competência exclusiva da Justiça da Infância, eu quero dizer que somente um juiz pode determinar essas medidas. Então, nós superamos aquela doutrina onde o adolescente ele era levado a ser, ele era retirado da comunidade como um objeto, como uma coisa, onde se aplicava a teoria da pessoa, onde o direito se voltava contra a pessoa, e a gente passa agora para uma doutrina onde se busca a manutenção da criança e adolescente no seio familiar. Hoje, quando um adolescente comete um ato infracional, ele vai ser julgado pelo ato. Não é o adolescente, não é a pessoa do adolescente que vai ser julgado. O que vai ser julgado é o ato que ele cometeu. Então o ECA transformou completamente o tratamento legal dispensado à criança e adolescente, instituindo a doutrina da proteção integral, como já disse, em substituição a essa doutrina da situação irregular, aquela doutrina que colocava todo mundo no mesmo saco, como eu disse. No que diz respeito ao adolescente em conflito com a lei, que é o objeto da nossa conversa hoje, foram incorporados direitos e garantias processuais que também já eram aplicadas aos adultos sujeitos em processo penal, tal como o direito ao devido processo legal, a ampla defesa, a infração tem que estar já descrita em lei antes que ele cometa, ele tem que saber por que ele está sendo processado, e também o direito de ser processado por uma justiça especializada, que é a Justiça da Infância, que é o juiz da infância. Então, o rol taxativo do artigo 112 é exatamente as punições de caráter socioeducativo que a autoridade competente pode aplicar a um adolescente. Então, nós temos lá, em primeiro lugar, advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semiliberdade e internação em estabelecimento educacional. Então, vocês vejam bem que essas medidas elas vão se graduando de acordo com a gravidade do fato que tenha cometido esse adolescente. E as duas últimas medidas, elas só são aplicadas em caso de alguma infração grave. Então, até 2012, não havia uma lei nacional para a aplicação dessas medidas. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não foi suficiente para regulamentar todas essas medidas, ao ponto que cada estado, cada comarca, cada local aplicava essas medidas de uma forma. Sendo necessário que viesse uma lei, essa lei do SINASE, para que o Brasil todo atuasse no mesmo sentido. O Brasil todo ficasse obrigado a executar essas medidas da mesma forma. Então, os objetivos dessa medida foram a despenalização, ou seja, não haverá
mais adolescente cumprindo medida socioeducativa como se fora um adulto, como se ele tivesse sido condenado em um processo penal de adulto. A medida ela visa a integração ou a reintegração social desse adolescente. E a medida também visa a desaprovação da conduta. Esse adolescente tem que saber que ele é sujeito de direito e, como sujeito de direito, ele também é sujeito de obrigações. E, nesse sentido, a medida é uma forma dele reparar de uma forma mais pessoal o dano que ele cometeu, aquela infração que ele cometeu. Então, antes do advento da Lei 2012, da Lei do SINASE, já existia, sim, um regramento administrativo que foi feito através do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, através da Resolução 119. Essa Resolução 119, ela é a precursora da Lei do SINASE, e hoje ainda as partes que não foram incorporadas na lei ainda estão vigindo. Então, nós temos hoje tanto a Lei do SINASE como a Resolução 119 a estipular como as medidas socioeducativas elas serão executadas em todo o Brasil. Então, como eu disse, os objetivos da Lei 12.594, de 2012, é a responsabilização do adolescente quanto às consequências do ato infracional, sempre que possível, deve-se incentivar a sua reparação, a integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais por meio do cumprimento do seu plano individual de atendimento, o PIA, e a desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da sentença com parâmetros máximos de privação de liberdade ou restrição de direito, observados os limites previstos em lei. Como eu disse para vocês, enquanto vigia o Código de Menores, ele não tinha sequer ideia de quanto tempo ele poderia ficar privado de liberdade ou em situação de restrição de direitos. E observe que quando a lei fala em que essas medidas elas são pedagógicas, ela visa retirar definitivamente da mente das pessoas que a natureza das medidas socioeducativas elas são somente sancionatórias. São sim, porque em determinado ponto esse adolescente pode ser internado. Mas elas são, antes de tudo, pedagógicas, porque o que visa a lei, o que visa o ECA assim como visa a lei do SINASE, na realidade, é a reinserção desse adolescente e tirá-lo desse ciclo de violência, onde fatalmente o fim é a morte. Então, o SINASE também estabelece como um sistema que se pretende unificar a execução dessa política no Brasil inteiro, ele também estabelece competências. Então, a União, por exemplo, ela tem que fazer o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, porque é através do Plano Estadual Socioeducativo que o Estado e os municípios vão executar os seus programas. Lembrando sempre que, de acordo com a lei, a União não pode executar programa nenhum. Quem vai executar esses programas socioeducativos são só o Estado e o município, dentro de suas competências e atribuições que estão na lei. Cabe também à União implementar uma estrutura virtual para que todas essas informações, desses cumprimentos de medidas socioeducativas e essas entradas desses adolescentes dentro do sistema de medidas estejam informados para que com essas informações eles tenham condições, inclusive, de monitorar o que está acontecendo no Brasil todo, bem como fazer as estipulações do que está sendo necessário, qual equipamento necessário, o que cada estado precisa, o que cada comarca precisa, o que cada município precisa. Então, é muito importante saber que, apesar de não estar em pleno funcionamento esse sistema de informação, ele é muito importante, porque sem ele a União não sabe aonde e como ela vai
fazer a cogestão financeira que ela tem que fazer pela lei. Porque esse sistema todo ele é cofinanciado tanto pelo Estado, quanto pela União, quanto pelo município. E para saber onde e quando vão gastar, aonde e quando vão investir, é necessário que se tenha essas informações. Então, como já disse, a União ela não pode executar programa socioeducativo. Quem executa programa socioeducativo é o Estado. E dentro de um plano estadual que ele tem que elaborar para que ele diga para a União e para os estados e para os municípios como é que ele vai executar essa obrigação dele. E se vocês derem uma olhadinha na lei, nós vamos descobrir que o Estado ele está obrigado a gerir e a implementar o programa de semiliberdade e internação. Então, as duas piores formas de medidas socioeducativas, que é a semiliberdade e a internação, estão por conta do Estado. E o Estado, ele como gestor estadual, ele é obrigado também a decidir diretrizes para os municípios com relação à competência do município, que dentro da lei é com relação às medidas em meio aberto. As medidas em meio aberto são de obrigação do município e com as diretrizes vindas tanto do Plano Nacional socioeducativo quanto do Plano estadual. E o município também tem liberdade de elaborar dentro dos seus limites e dentro de sua situação específica como que ele vai fazer para cumprir essas medidas socioeducativas em meio aberto. Ele pode, inclusive, se valer de alguma entidade não governamental para fazer isso, por exemplo. Então, gente, o Programa de Atendimento para Execução de Medidas Socioeducativas, que é o que visa, na realidade, o Sistema Nacional, o SINASE. Então, relembrando, o nacional não executa programa, o municipal só executa programa do meio aberto e o estadual, o pior tipo de medida para nós, que é aquela que tem que ser só em caso excepcional, que é a privação de liberdade, tanto semiaberto como no caso da internação. Então, o meio aberto compete à direção do Programa de Prestação de Serviço à Comunidade, ou a Liberdade Assistida, e a própria lei traz vários requisitos que o município deva cumprir primeiramente, tá? Então, o município está amarrado ao que diz o SINASE, ao que diz o Plano Nacional e ao que diz o Plano Estadual de Medidas Socioeducativas. Da mesma forma, o programa de privação de liberdade, que é obrigação do Estado, que são as UNEs no Estado, ele está obrigado a seguir uma série de diretrizes que constam tanto do SINASE, quanto do plano estadual, tanto do plano nacional. E aqui eu queria conversar com os senhores mais proximamente, porque o Estado de Mato Grosso do Sul, historicamente, ele tem muitas dificuldades para desenvolver de maneira legal e de maneira ética esse programa que lhe é obrigado, que é as medidas socioeducativas em meio fechado, de privação de liberdade. Eu sou defensora pública, sou conselheira do Conselho Estadual de Direitos Humanos e nessa condição, ano passado, nós andamos pelo Estado fazendo uma fiscalização nessas unidades de atendimento socioeducativo, principalmente o fechado, as UNEs. Então, estivemos em todas as UNEs de Campo Grande e fomos também em todas as UNEs de Dourados. Agora iremos esse ano em Três Lagoas e Corumbá, que foi o que faltou, que em 2015 não deu tempo de ir. O que nós verificamos lá? Nós verificamos lá que, muito embora o SINASE tenha vindo para regulamentar e para orientar a execução dessa política, muito pouco mudou desde 2012. Nós continuamos com unidades superlotadas. Nós continuamos com os nossos adolescentes do estado de Mato Grosso do Sul em situação de vulnerabilidade absoluta, tendo inclusive verificado
que em todas as unidades onde fomos, com exceção da feminina de Dourados, que tem na oportunidade estava com 3 meninas só lá internadas, esses meninos convivem em ambiente insalubre, esses meninos não têm acesso a uma educação formal adequada conforme determina a lei, e esses meninos também eles não têm acesso a nenhum tipo de formação profissional. Isto foi o que nós verificamos em loco durante 2015. Então, apesar da lei ser bonita, apesar da lei estruturar e apesar da lei trazer uma série de consequências para quem não cumpre a própria lei, ela não está sendo cumprida aqui no Mato Grosso do Sul. Então, nós temos um plano nacional que já foi criado para a infância e juventude, que o Conselho Nacional já criou desde 2014, que vai valer até 2024. E no estado de Mato Grosso do Sul nós não temos o nosso plano ainda. Esse planão que envolve todas as políticas da infância, incluindo aí a política do sistema SINASE. Pessoal, os senhores que vão ter oportunidade de trabalhar diretamente com essas situações de violação de direitos, nós não podemos fechar os olhos para isso. Nós temos notícias de suicídio nas UNEs pelo estado, Ponta Porã, indígenas se matando, Campo Grande, adolescente LGBT se matando. Nós não podemos pensar que uma política generalista, onde se separe adolescentes só por ser ligado a uma facção A ou B daquele determinado município, comarca, vai resolver a questão de que eles estão naquele ambiente, em situação de privação de liberdade, para serem reeducados. E a reeducação exige, de nossa parte, não só o aspecto formal da educação, que não estão tendo, exige também, por parte do Estado, uma educação profissional que não está tendo, e também acesso ao lazer, à convivência comunitária, inclusive. Gente, o papel do Conselho Tutelar, assim como dos conselheiros todos, dos conselhos de direitos, é muito importante no sentido de obrigar o Estado a cumprir a lei. A lei é perfeita na teoria. Entretanto, entre ela e aquilo que está acontecendo no estado de Mato Grosso do Sul, e quero dizer aqui que não é só no estado de Mato Grosso do Sul, já participei de reuniões pelo Brasil todo com relação a essa questão das unidades de internação, e o caos é completo no Brasil inteiro. Então, o trabalho, ele é muito longo e muito importante, porque, de acordo com a Constituição, a política direcionada à criança e ao adolescente, ela é prioridade absoluta. Entretanto, não é isso que se observa. Em nenhum setor, se nós formos verificar a rede do artigo 101, que é as medidas de proteção, que eu já citei meio por cima para vocês agora há pouco, também a situação é precária. Então, todo serviço público direcionado à criança e adolescente, ele encontra-se em situação precária. Se vocês forem observar os papéis que o Estado emite, vocês vão achar que a coisa funciona e que... Mas, infelizmente, estou aqui para dizer para os senhores, estou em campo. E não é verdade. Então, Dourados, local insalubre, superlotado. Campo Grande, se os senhores acompanharem a imprensa, vocês devem ter visto uma sequência de rebeliões dentro das unidades. Não é porque o adolescente gosta de se rebelar. Imagine os senhores, um adolescente ficar 24 horas dentro de um alojamento, entre aspas, cela, e inclusive comer ali dentro, saindo esporadicamente para uma aula que, dependendo da unidade, 2 vezes por semana tem aula, dependendo 3, e ainda numa situação precária, onde dentro de uma mesma sala de aula existe várias adolescentes em várias etapas educacionais. Então, nós não estamos levando a sério essa política. Essa política não está sendo implementada de maneira séria.
e só a lei, ela sozinha não vai resolver. Nós vamos ter que, de alguma forma, nós nos unirmos para que essa lei seja de fato aplicada. Porque os benefícios não é só para aquele adolescente que está lá, o benefício é para toda a comunidade. Não vamos nos esquecer que esse adolescente, hoje, diferente do Código de Menores, ele tem prazo para voltar para o seio da sociedade. E quanto melhor ele voltar, melhor vai ser para todo mundo. Então, cada um de nós tem que fazer a sua obrigação. E todos juntos temos que pressionar o Estado para que o Estado cumpra a função dele. Cumpra a função dele de trazer esses adolescentes para dentro da instituição e esses adolescentes saírem melhores do que entraram, nunca piores. Você tem uma ideia, o pano de fundo da maioria dos delitos ligados ao patrimônio é o vício, é a droga. E, pasmem, senhores, nós não temos sequer uma estrutura de atendimento para que essas crianças se livrem, essas crianças e adolescentes se livrem do vício que levaram elas, em última análise, para dentro dessas unidades de internação. Essas unidades de internação, quando esse adolescente chega lá, mesmo no meio aberto ou no meio fechado, eles têm que fazer um plano individual de atendimento. E nesse plano individual de atendimento tem que estar colocado ali tudo que é específico daquele adolescente. De maneira geral, o que ele tem que cumprir e de maneira específica, o que é específico para ele. E, via de regra, isso é cumprido. Então, quando falarem para os senhores do plano individual de atendimento, quando falarem do PIA, é isso, é um plano individual do adolescente. Quando ele entra dentro do sistema socioeducativo, ele tem que ter o plano dele individual, onde vai constar todas as intercorrências ligadas ao ato que o levou a ingressar dentro do sistema. Então, gente, repisando mais uma vez, essa área de sistema socioeducativo é uma área bastante espinhosa. Nós estamos já há vários anos no Conselho de Direitos Humanos tentando um diálogo com o governo do Estado para que esses adolescentes eles tenham de fato acesso à formação regular e à formação profissionalizante. Então, são muitas as desculpas que se vêm das secretarias respectivas e, em que pese já estarmos nessa luta há muito tempo, nós não temos conseguido avançar. Então, fizemos relatório em 2013, fizemos relatório em 2014, fizemos relatório em 2015, fizemos reuniões com as autoridades que têm atribuição para a execução dessas medidas e, mesmo assim, nós não conseguimos evoluir. Eu digo para os senhores que se o Estado não cumpre a lei, como que nós vamos pretender que o adolescente cumpra? Se nem o Estado cumpre a sua parte. Eu queria falar com os senhores, já comecei a falar sobre o CIPIA. O CIPIA, como dizem, é um sistema de informação para infância e adolescente. Então tem o CIPIA lá do 101, quando o conselheiro tutelar recebe a ocorrência, ele é informado de uma ocorrência, ou fica sabendo de uma ocorrência, onde ele vai, através desse CIPIA, ele vai informar e vai colocar todos os dados através daquela ocorrência. E está em fase de formação também o CIPIA Sinase, que também é um sistema de informação que visa que o Estado brasileiro, o Conselho Nacional, as Secretarias de Direitos Humanos tenha conhecimento exatamente do que acontece em cada unidade de internação. Com a implementação desse CIPIA, nós vamos ter condições de saber o que está acontecendo em cada unidade, o que está acontecendo em cada município, o que está acontecendo em cada comarca e principalmente o Estado brasileiro e o próprio Estado de Mato Grosso do Sul, que é aqui que nós estamos, vai saber quais os tipos de crimes que estão entrando dentro dessas unidades e o que está sendo feito, o que está dando certo, o que não está dando certo e o que precisa para melhorar. Então temos um sistema, sim, temos um sistema muito bom,
teoricamente, mas que na realidade ele precisa de muita boa vontade do governo para que ele de fato seja implementado e de fato seja eficiente. Começa pelas estruturas locais das unidades, que são precárias, passa pela situação salarial dos funcionários dessas unidades, que dentro das secretarias específicas são os que menos ganham, passa pela qualificação permanente desses mesmos funcionários, passa pela qualificação de quem interage nesse sistema, pelo fortalecimento da rede que o sistema vai se utilizar, porque esse sistema ele se utiliza de uma rede. Se vocês derem uma olhadinha nessa tela, o SINASE está dentro de um sistema maior, que é o Sistema de Garantias de Direito, e esse Sistema de Garantias de Direito, tanto para o caso do adolescente e da criança vítima, que vai exigir do Estado uma medida protetiva, assim como o adolescente que é processado por um ato infracional, esse sistema ele exige que se utilize esta rede toda que envolve o Sistema Único de Saúde, que envolve o Sistema Único de Assistência Social, que envolve a segurança pública, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Advocacia Privada e os conselhos tutelares. Então, nós estamos dentro de um grande sistema, cada um tem que fazer a sua parte, e se uma engrenagem desse sistema não funcionar, infelizmente, nada no sistema vai funcionar. E hoje nós dependemos que o Estado faça a sua parte, que ele implemente as medidas e que respeite as referências constantes, tanto na resolução do CONANDA, quanto na lei do SINASE. Eu agradeço a atenção de todos vocês e até a próxima. Obrigada.